Excelentíssimo juiz presidente desse egrégio Tribunal do Júri, doutor Anderson. É um prazer, doutor, estar com Vossa Excelência no Tribunal do Júri, porque eu entendo que a melhor coisa que tem com a defesa é quando você encontra um juiz imparcial no Tribunal do Júri. O juiz que não quer se aparecer no Tribunal do Júri. E doutor Anderson, vocês viram, ele até me reclamou, mas eu sei que ele tem razão, né? Tem razão. E se o Ministério Público tivesse acontecido, era a mesma coisa. Não tem lado. Tem um juiz que eu tenho medo. Eu tenho medo de fazer júri com ele, porque o embate não é com o Ministério Público, é com o juiz. Você acredita que eu tenho um juiz que eu tenho medo de fazer júri, porque o embate, ele é mais do que um promotor de justiça. E eu agradeço, já fiz. Eu conheci o doutor Anderson a primeira vez em Ribeiro Gonçalves. Era um homicídio, mas esse homicídio tinha câmera, tinha tudo. E a sustentação oral na audiência foi na hora. Ainda hoje eu me lembro disso. Esse negócio pró-ré, pró-sociedade, o doutor Anderson quebrou naquele dia para mim, tirando a qualificadora, porque nenhuma testemunha disse qual era o motivo do crime. Eu me lembro muito bem isso, que era uma morte com um machado, uma coisa assim, mas nenhuma testemunha, ninguém disse o motivo do crime. E ele disse, olha, não foi mostrado o motivo aqui, e ele tirou a qualificadora. O rapaz foi até júri, depois, doutor Anderson, ele foi condenado. Pois é um prazer, doutor. Todo promotor de justiça, doutor Roberto, que eu tenho muito apreço também no Tribunal do Júri. A gente tem alguns embates, mas não é nada de respeituoso, tanto por minha parte como por a dele. Tanto que terminou isso aqui, independente do resultado, nós somos no meio. Eu vejo que ele é um promotor, atuante. Hoje nós estamos completamente divergindo. E eu vou mostrar para Vossa Excelência por quê. Cadê a lista aqui dos jurados? Serventuário da Justiça, principalmente, que eu estou na pessoa da Excelsa, porque qualquer coisa aqui, doutor Anderson, eu não preciso falar com o senhor. Falo com o Excelsa e a gente resolve. Eu digo, não, eu quero falar com o doutor Anderson. Não, a gente resolve. E sempre resolve. Pedir para inserir uma mídia que não tem, e eu quero ver, não só tá para vocês e não tá para mim, ela bota aquela chamada de chave, né? Sempre ela faz isso. Inclusive esse aqui, está faltando uma das mídias que não tinha como ver, e ela colocou. Todos os outros também, porque se não fosse Vossas Excelências, servidores aqui, hoje nós não estaríamos aqui. Porque o juiz não faz nada sozinho. Tem que ter a equipe dele para os processos andarem. Familiar da vítima, está passando por isso. Eu entendo também que está passando por uma situação difícil, porque o crime, vou concordar também, um crime brutal que aconteceu, né? Foi um crime brutal. Familiares do acusado, que tem só a irmã dele, aqui, policiais penais, que hoje nós não estamos encontrando muitas vezes, porque as audiências estão sendo gravadas, e agora só em júri. Policiais militares, que aqui estão aqui para dar segurança, minhas assessoras, minha esposa aqui, Jaqueline Mendes, minha sobrinha Yara, senhores jurados. Isso que eu estou dizendo para Vossa Excelência, toda vez eu bato nessa tecla. Pode ser repetitivo. Senhores jurados. Isso foi o nome mais errado que colocou na Constituição. Tem que colocar juízes. Juízes
que julga os crimes dolosos contra a vida. Jurados. Muitas vezes você jura e não cumpre seu juramento. Portanto, esse nome é errado. Aqui é juiz. Essa causa, quem vai julgar são vossas excelências. Portanto, eu quero agradecer aqui. Eu me lembrei que eu pensei que só tinha um filho. Era só esse, chamar Wilker. Mas aqui, na hora que saiu lá, o Wilker. E eu olhei, o nome é o mesmo. Escreve da mesma coisa. O Wilker, Honório Silva, Maura Raquel Martins, Amauri Miranda Campos, Ivan Neide Mendes da Silva, Nevi Vieira Soares, Cleivone Rodrigues da Silva e de Gilmar Bispo da Cruz. Agora o teu nome eu não vou lembrar, esquecer nunca. Eu pensei que só tinha um, agora tem 2. Eu tirei o nome de 2, porque eu botei o primeiro Elker, eu digo, o outro é Ilma. Vossa Excelência, por conta que o Ministério Público tem nesse processo a materialidade do crime, isso não é. O que é materialidade do crime? É o crime em si. É o de homicídio, é a pessoa que morreu, com quantas facadas, do jeito, como isso ele tem. O doutor Roberto tem. Passou 1h28 falando da materialidade do crime. Mas em momento algum, o doutor Roberto falou o autor do crime. Ele disse que é ele, mas não tem a prova que é ele. Ele tem a prova da materialidade, mas não tem a prova da autoria. Pois, Vossa Excelência, primeiro, eu vou dizer como eu cheguei nesse processo. Esse rapaz estava sendo defendido pela Defensoria Pública. A irmã dele entrou em contato comigo. Uma pessoa aí, político, com certeza. Disse que pagava o advogado. Quando eu falei, isso eu já tinha juntado a procuração. Quando eu falei o valor, a pessoa pulou fora. Aí ela, honestamente, doutor Dimo, não tem condição de pagar. Né? E aí, não tinha olhado as provas. Aí eu estava indo por dinheiro. Não estava vendo as provas. E fui ver as provas no processo. E aí, eu cheguei e disse, eu tenho que ir, como eu vou para Bom Jesus, até vai fazer um júri aqui. Pronto, era um júri. Eu vou falar com esse tal de Juan. Juan, tu matou o rapaz assim. Doutor, eu estou dentro da cadeia. Preso não pode negar para advogado. Isso aqui eu estou falando com essa luz aqui. Não estou inventando história, não. Preso não pode negar para advogado. Não matei. Juan, tu matou o rapaz. Não matei. Juan, tu matou o rapaz. Não matei. Saí. Voltei lá, na grade. Juan, me diga, tu matou o rapaz, que é até melhor para te defender. Doutor, se o senhor não quiser me defender, tudo bem. Mas eu não matei esse rapaz. E por que estão dizendo? Pelo meu histórico. E bem que hoje foi. Tudo é pelo histórico desse rapaz. Tudo que falaram desses crimes que ele já fez, isso é verdade. Agora, Vossa Excelência, hoje vocês estão julgando os crimes anteriores do Juan, ou esse de hoje. Vocês estão julgando o crime de Maria da Penha, vocês estão julgando o crime de receptação e as 3 tentativas de homicídio. Hoje,
Não sei. Ninguém, Vossa Excelência, pode ser condenado pelo histórico. Ninguém. E Vossa Excelência, eu vou contar. O doutor Roberto fala, mas ele faz também. Ele conta caos de acontecido no caso dele. E eu vou contar. Vossa Excelência, a única testemunha que o Ministério Público tem, que não tem validade, que o que está no inquérito policial ele tem que ser confirmado lá em audiência, perante o juiz, perante o contraditório e da ampla defesa. E no caso do caso tribunal do júri, é plenitude da defesa. Isso não foi feito. O que você vê no inquérito policial, que é inquisitório, lá não tem advogado acompanhando ninguém. Ele tem que ser confirmado, juiz, que não foi esses dois depoimentos, da irmã e da ex-mulher dele. Doutor, e esse depoimento tem? Tem, Vossa Excelência. Mas eu vou contar um caso daqui, doutor Roberto. Um caso daqui. Carlos Germano, filho do Raimundo, teve um problema na praça. Eu fui apresentar ele na delegacia e tinha uma delegada com 3 meses de delegada. Delegada daqui. Isso todo os policiais civis de Bom Jesus viram esse episódio. Antes já tinha um depoimento das 4 pessoas que estavam nessa confusão, dizendo que o Carlos Germano chegou na amizade, ficou de trás do menino, depois furou o rapaz. O rapaz foi no peito, e ele estava de trás e furou no peito. Aí, ele já tinha dito isso. E o rapaz contando como foi, empurrando a moto. E o menino falaram, ei, bota urina dentro do tanque, que ela anda, não sei o quê. Aí ele foi lá, ele tinha uma faquinha que mexia na moto. E foi lá, eu vou chegar na assinatura. Ah, doutor Dimo, o que é que tem esse caso? Na assinatura de delegado. Aí, ele contou a história todinha, como foi que aconteceu. Olha, um advogado como eu, experiente, essa menina, eu chamo menina, não tinha 30 anos, 25, 20, toma aqui e assina. Ele ia pegando, e ele tem 2º grau, já estava, era para a universidade, Carlos Germano. Ele já ia pegar para assinar com a caneta. Eu digo, espera aí, meu filho. Quando eu li, nada que ele tinha dito. Tudo que os outros tinham dito. Eu disse, a senhora está prevaricando. E a confusão foi lá. E ela pegou ela pegou minha chefe da identidade. Eu pensei até de representar ela nesse sentido, mas era tão novinha, tinha passado no concurso. Isso era nova, não é um delegado experiente como esse aí, não. Vossa Excelência, tudo diferente o rapaz podia assinar. Que ele tinha matado a traição, cara. Verdade. Eu estava junto, e tem testemunha lá, na delegacia de Bom Jesus. Vossa Excelência, quantas vezes você não já viu a pessoa presa aí, e na mesma hora sabe a vida do cara todinho, tinha mandado em aberto. Como é que o delegado não sabia da vida desse rapaz todinha? Sabia sim. Ele olhou a vida dele toda, ele foi preso com 12 dias depois. Ele sabia a vida dele, os crimes que cometeu e quem cometeu, a dizer que ele não sabia quem era esse Oriasvaldo, não sei o que. Sabia tudo. Tudo. Muitas vezes nem o delegado estava lá para afirmar isso aí. Quem fica lá é o escrivão. Delegado é aquele cara que só faz assinar, nem está lá. E eu não estou mentindo não, que eu acompanho isso aí. Quem faz é o escrivão que faz tudo. Não é delegado não. Ah, tem fé pública. Sim, tem fé pública. Eu também fui funcionário do IBAMA. Quantas vezes o colega dizia assim,
vamos botar assim para lascar com o cara. Colega meu que trabalha comigo, quantas vezes me fizeram isso? E eu digo, não vou não, meu amigo, eu defendo o direito, eu sou advogado. Eu fazer isso aí para lascar. Era assim. Ah, tem fé pública, tem fé pública. Quem está do outro lado não tem fé pública também não? O depoimento, pois bem. Portanto, Vossa Excelência, não estou aqui para ganhar dinheiro, para defender esse rapaz. Estou aqui porque eu vi que não tem prova. Não tem prova contra ele. E se não tem prova contra ele, eu disse, eu não vou deixar você na mão. Nem o combustível que eu saí de Teresina para cá, ainda vou dizer mais. Hoje tinha um júri, um réu preso também, só que está com pouco tempo, e ele fez o crime. Lá em Floriano. E eu preferi vir para esse. E lá eu estou ganhando dinheiro. Estou vindo para esse. Por quê? Além de já estar marcado, marcaram dois. Mas lá eu estou ganhando dinheiro. Lá eu estou ganhando meus honorários. E preferi vir para esse. Justifiquei que já tinha esse júri. Porque também, Vossa Excelência, eu não gosto de injustiça, não. Porque ninguém pode pagar por qualquer crime pelo histórico dele. O histórico dele tem que ser pago a cada crime. A cada crime ele tem que pagar. E se Vossa Excelência, todos os crimes que esse rapaz fez, ele assumiu. Inclusive, concordo que um já foi condenado. Ele assumiu. E eu não vou dizer o que ele fez e o que já fizeram com ele, não. Deixa isso para lá. Agora, tem que provar. Ah, foi 60 e tantas facadas. O perito disse, sim, isso é verdade. Agora me mostra que foi ele. Ah, eu vejo que ele, pelo histórico dele. Vossa Excelência, que são juízes, não vai ser o que o Ministério Público diz e nem o que eu estou dizendo aqui. É assim. Vossa Excelência também, hoje, está vindo até um ensaio. Olha, ele não foi julgado antes porque ele recorreu. Um ensaio, doutor Roberto, o senhor é muito esperto. Um ensaio para dizer ele, porque não pode falar. A lei não permite você falar de qualquer julgamento após a pronúncia. Mas ele jogou para dizer, olha, como foi até o final. Mas depois eu vou dizer sobre isso, o que é que funciona no Tribunal do Júri. O rito do Tribunal do Júri. Portanto, Vossa Excelência, eu quero ver aqui o depoimento. Eu vou pedir para passar o depoimento da esposa. O da irmã, vocês já viram. Rafael, dá para passar aí. O depoimento da Alane. Doutor Dimas, o senhor quer fazer o quê? Passar o depoimento da Alane. A partir da 1h08 e 26 segundos. Não quero... Antes só está qualificando. Quero, a partir daí. 1h08 e 26. Eu não sei se é na primeira audiência ou foi na segunda. Mas é 1h e 8 minutos. O que eu vou mostrar, Vossa Excelência? Vossa Excelência, hoje é julgamento. Hoje vocês vão decidir. Tem dois bens jurídicos mais importantes. É a vida que o rapaz perdeu e a liberdade. Qualquer um desses bens jurídicos, a pessoa tem que ter o direito dele. E a liberdade dele está em jogo nesse julgamento. Nós do Tribunal do Júri dizemos assim, é melhor você absolver mil culpados do que condenar um inocente. Você condenar um inocente é horrível. Não importa o que é que ele seja. Se eu vou dizer que esse rapaz é santo, é não. Tanto tem problema contra ele,
como ele causou problemas para os outros. Vossa Excelência, eu vou pedir aqui até desculpa, que eu não gosto de falar, mas como minha tese inclui isso, nós temos um estudo, que nós do Tribunal do Júri principalmente, mas eu não uso perante o Tribunal do Júri, chamando vitimologia. O que é vitimologia, Vossa Excelência? É estudar a vítima. E eu estudei. Eu estudei a vítima. Não vou nem falar de prisão dele, eu fiz aqui a pergunta, que ele já foi preso, mas essa prisão, que esse processo de uma prisão aí, não motiva, que eu entendo que não motiva este crime que ele recebeu, mas as confusão, a mãe falou mesmo aí, as confusão dele motiva o crime. Aí você está dizendo, você está dizendo que foi o ano. Não, eu estou dizendo que qualquer um poderia ter cometido esse ato. Vossa Excelência, vocês escutaram muito bem. A mãe dele disse que buscou ele um mês antes do acontecido de Brasília, e nesse intervalo, um mês antes, ele teve uma confusão com uma pessoa. E eu perguntei, foi o Juan? Não. O Juan, o caso foi, parece que 4 de maio de 2019. 4 de maio de 2019. Daí não teve mais problema dos dois. Se via e se respeitava, tanto a vítima como ele. Um ano atrás, um rapaz brigou com ele, se furaram os dois. Um ano atrás. Depois ele brigou novamente. Agora, porque o Juan está preso, o outro era santino. Eu não estou acusando ninguém. Estou dizendo que pode ter acontecido qualquer um inimigo dele, que ele tinha vários na cidade. A cidade é pequena e sabe disso. Poderia ter feito. Agora só. Está passando aí? Pronto. Eu vou passar aqui para Vossa Excelência o depoimento dela. Não, passa só. Parece 1 e 8, porque a qualificação não interessa não. Eu só vou deixar passar porque ela está em um ponto, mas era bom você ter avisado antes que ia precisar. Eu avisei para ele. Mas está comendo meu tempo. Vai passar todo, doutor? Você não quer mesmo? Não, essa é uma parte. Não, estou no minha hora e meia. Pode ficar à vontade. Posso passar todo. Não, isso que eu estou perguntando, se você vai passar todos, porque eu também quero acompanhar aqui, que eu estou com ela aqui. Amém. Certo. Ele chegou na sua casa na companhia do Edi, que é o Edson. Ele chegou só? Só. O Edi, a senhora sabe quem é? Pera. Não, não sei não. O povo fala dele, mas eu não conheço ele não. A senhora escutou A aí? senhora chegou aí até a delegacia? O Ministério Público, eu acredito que não foi de maldade que disse que ele chegou com esse edil na casa dela. Nem lá na delegacia tem essa passagem e nem aqui. Tem não, doutor. Isso foi um erro. Eu sei que o senhor não faz isso. O senhor não faz isso. Mas o senhor disse que ela disse que chegou junto com esse edil. Continua aí. São depoimentos? Eu fui na delegacia e o delegado conversou comigo e só. Aí eu peguei o dinheiro e o documento que o Juan tinha deixado na delegacia. Sobre a morte do seu Zé Antônio, que é conhecido como Zé Neto, o que a senhora soube? Eu só fiquei sabendo que eu vi a foto que tinham achado um homem morto. Aí o povo tinha dito que era outra pessoa e depois falaram que era ele. E estavam rodando a foto. Eu vou lhe fazer uma pergunta. A senhora declarou na delegacia de polícia que o Juan não tinha matado o Zé Neto sozinho, e sim
junto com o Edi? Não, eles falaram um bocado de coisa lá. Eu falei para eles, olha, eu não sei se o Juan matou. É o que o povo está dizendo, que ele matou. Eu não sei. Eu falei para eles, olha, eu não sei. Olha, eu não estou dormindo de noite, que o povo, que eu estou engraçado, que eu estou depressão. Eles me deixaram duas vezes para roubar. A última vez foi ontem de noite, tentaram entrar em casa, eu dormi. Eu falei para eles isso, que eu não saía até 2012, eu não saía para estar dando contato de irmão, não. Eu falei isso para eles, e eles colocaram outra coisa no meu depoimento. O que eles colocaram no seu depoimento? A senhora já leu depois? Eu não lembro muito bem, eu li. Eu não lembro muito bem. Eles colocaram que eu tinha dito que o Juan tinha matado o cara. Só que eles que me falaram que o Juan tinha assumido que tinha matado. Eles me falaram isso, eles já colocaram como eu tinha dito. E sobre o Edi, a senhora não falou nada sobre ele na delegacia? Não, eu nem conheço ele. Conheço pela boca do povo, que o povo fala. A não ser. Doutor Anderson, naquele documento que eu lhe apontei agora, aquele relatório, deixa eu dizer o ID novamente. É o 2651-6291. Ele foi juntado em 22 de abril de 2022. Essas fotos não estou que você quer mostrar? Não, eu quero a folha 44, Santos. Por gentileza. Pronto. Aqui, dona Lani, tem uma assinatura aqui. A senhora está vendo o documento? Estou. Essa assinatura é sua? É, que eles pediram para me assinar, porque eu fui buscar o dinheiro e o documento. Aí sobe mais um pouquinho, doutor, que tem a outra assinatura dela na primeira página. Pronto. Essa outra assinatura aqui também, dona Lani, é sua? É, eles me pediram para me assinar, para me comprovar que eu tinha pegado o dinheiro e o documento dele. E deixa eu não buscar também a razão. E eu vou buscar no outro dia. Nesse dia que a senhora disse que o Juan chegou 5 horas da manhã, né, dona Lani? Ele chegou 5 horas da manhã em casa. O que foi que ele falou para a senhora quando chegou em casa? Não, ele chegou bem lá, aí ficou lá conversando com ele, chegava sempre bem quando ele vinha, chegou bem, ficou conversando com ele. Ele não lhe contou nada sobre o que teria acontecido na noite? Não, porque até mesmo eu nunca perguntei ele. Nunca perguntei com quem ele estava, o que ele estava fazendo. Rafael, agora bota bem as perguntas do professor mais na frente um pouquinho. Deixa eu lhe fazer outra pergunta, dona. Eu nem sabia, saber. Com outra pessoa. A senhora, Entendi. Sem mais perguntas. Uma palavra da função pública, doutor Wendel. obrigado, excelência. Bom dia, dona Lani. Bom dia. A senhora sabe ler e escrever? Sei. Sabe, né? Nesse dia que a senhora teve na delegacia, que a senhora conversou com alguém lá, que eu não sei se foi o delegado, ou se foi uma outra pessoa, a senhora, eles perguntaram umas coisas, a senhora respondeu normal, né? A senhora, quando foi assinar esses documentos aí, perguntados pelo promotor, que tem uma assinatura da senhora no final e uma na página, a senhora leu o que estava assinando? Não, eu não li, eu estava muito nervosa. Eu até falei para ele, estava muito nervosa, eu não li. Foi lido para a senhora o que a senhora estava, o que supostamente estaria ali naquele papel, não? Não. Não. Em todo caso, se ali consta, como o promotor já perguntou, se ali consta que a senhora disse que foi o Juan que matou com a ajuda de alguém, se consta aquilo ali, a pergunta aqui para a senhora é a seguinte: a senhora falou isso na delegacia ou não? Moça, eu não falei, eu estava lá nervosa, eu estava lá até chorando e falei para ele que eu tinha ficado sabendo pela boca do povo, que eu nem sabia. Eu nem sabia. Quando eu me surpreendi, já foi a polícia que tinha prendido ele, e eu disse, chegou lá e me contando, eu nem sabia que ele tinha sido prestado isso aí. Certo. Então não foi a senhora que disse na delegacia para o delegado ou para alguém lá
que o Juan teria matado o Zé Neto, não foi a senhora? Não, o delegado que falou. O delegado falou, olha, ele se entregou, ele falou que foi ele que tinha matado. Ele falou, eu falei, olha, eu não sei, eu estava na minha casa dormindo. E eu não vejo meu tempo na casa dele. Eu não vou atrás dele, porque ele é do maior estado que ele faz. Eu não vejo meu tempo indo bebendo cachaça. Não peguei, eu não sei. Alguém disse para a senhora na delegacia, não vou dizer que é o delegado, porque eu não sei se era ele mesmo, alguém na delegacia disse que o Juan teria se entregado. A senhora teve contato com o Juan depois disso? Eu tive contato com ele na delegacia, na hora que eles estavam colocando o Juan para descer do presídio. Certo. A senhora chegou a conversar com o Juan? Não, lá não. Lá Já não. conversou com ele depois? Já, eu visito ele no presídio. Pronto. Conversou com ele sobre esse fato? Não, quando eu vou dar conversa mais sobre meus filhos. E, de repente, nessas conversas, o Juan já admitiu para a senhora que tinha sido ele que matou o Zé Neto? Não, Nunca admitiu. não. Tá certo. A senhora sabe dizer se o Juan tinha algum relacionamento com a vítima, o Jean Antônio, que é conhecido por Zé Neto, sabe dizer se ele tinha negócio, Não, se tinha alguma relação de amizade? eu não sei dizer, porque a coisa mais difícil era eu sair na rua, porque eu não podia sair, porque eu tenho duas crianças pequenas, por mais difícil até eu sair de casa. Tá certo. A senhora disse. Eu ainda trouxe eles estão ali na frente. Eu tenho com meus filhos, eu também não sou de carregar eles para lugar nenhum, para andar e para dar água. Tá bom. A senhora disse que nesse dia o Juan chegou às 5 horas da manhã bêbado, não é isso? Foi dele. Ele repetiu uma coisa que ele fazia todo final de semana? Não, ele chegou bêbado, ele chegou conversando. Aí ele chegava, toda vez que ele chegava conversando. Certo. Então, isso era comum acontecer, não teve nada de anormal. Não, Nesse eu dia que ele chegou. não teve nada normal nesse dia, porque ele chegava toda vez do mesmo jeito. E quando ele chegou, a senhora já estava acordada ou acordou com o barulho que ele fez? Não, eu estava dormindo, ele chegou e me chamou. Ele me chamou. Chamou a senhora para quê? Ele me chamou para levantar. Mas para quê? Para conversar mais ele, toda vez que ele chegava, ele me chamava para conversar mais Pronto, ele. então ele repetiu uma conduta que ele fazia sempre. Sempre que ele chegava assim de madrugada bêbado, ele acordava a senhora para conversar. Chamava, me chamava para conversar. A senhora lembra desse dia, o que é que vocês conversaram? Não, Não lembra. nós conversamos normalmente. Tinha uma coisa estranha. Não. Ele estava mais bêbado que o normal, ele estava mais nervoso, ele estava mais calmo. Ele estava normal, no mesmo dia que ele chegava bêbado, toda vez, quando ele saía para beber. Certo. A senhora lembra o que o Juan trajava, o que é que ele vestia? Bermuda, camisa, sandália, calçado, botina? Não lembra. Quando ele saia para beber assim, ele saia todo arrumado ou ele saía de repente com a roupa que ele estava normal? Como que ele estava? Normal. Ele não se arrumava para sair. Então. Raramente. Mas a senhora lembra dele ter chegado em casa, não sei se de calça ou bermuda, ou camisa ou camiseta, não sei. Ele chegou em casa com essas roupas que ele eventualmente saiu? Eu não lembro que roupa porque ele Lembra se ele chegou sem camisa, sem calça em casa? Como é que chamou a senhora para conversar? Acho que ele chegou vestido, eu não lembro muito bem. Não lembro. Mas lembra, a senhora se lembra se as roupas dele apresentavam alguma mancha de sangue, de rasgado, de sujo, alguma coisa? Que teve chamado a atenção sobre as roupas dele? Não, Pronto. Não tinha nada disso. não tinha nada. Vossa Excelência. Depois o promotor vai dizer que eu começo. Eu tenho um livro chamado Caminho do Sangue. Caminho do Sangue. E eu estudei esse livro, e uma coisa, eu fazia técnico agrícola de Floriano. E eu concordei com o livro. Eu estava no dia do jogo do Flamengo com o Liverpool. Foi 3-1, acho que com 2 gols de Nunes e um de Zico. Eu me lembro dessa história. Eu estava, depois do jogo, teve uma festa em Floriano, no bairro Irapuá. Rapaz, chegou um cara e fez assim no outro. Quando eu olhei, quem está todo melado de sangue foi o cara. E eu me assustei pensando que era que estava sendo furado. Aí começou a cair esse que estava de lado.
É o caminho do sangue. Tem pressão. Vocês viram o que foi que ela disse? 62 facadas. Teve defesa. Vocês podem ter certeza. Vocês podem ter certeza que o autor daquelas facadas saiu todo ensanguentado. Pode ter certeza. E na hora que ele chegar na casa, a mulher ia ver. Ele estava ensanguentado. Não estava. Vamos condenar uma pessoa pela história? Acho que não. Mas vamos lá. Aí eu falei, Vossa Excelência, falei muito sobre o histórico da vítima também. Não para criminalizar a vítima. É somente para dizer que pode acontecer com qualquer um. Além de Bom Jesus, tem uma senhora de 93 anos. Ela criou um neto. O neto morreu de acidente, ela quase morre. E um filho foi morto em Brasília, mais ou menos, só que foi de tiro. Vários tiros. Com o carro aberto nas quebradas. E aí, como é que vai dar notícia para essa mulher no tempo que tinha os 80 e tantos anos? Mas tem que dar. E Deus sabe o que ela disse? Já esperava. Já esperava. Porque o filho dela, no lugar que chegava era de confusão. Podia ser qualquer um. Essa senhora de 93 anos é minha mãe. Será que eu não quero saber quem matou meu irmão? Mas eu não posso. Lá tinha um rapaz que teve um problema, que até, podia até vincular. E meu irmão era danado, de mulher. E teve um problema que a própria enteada dele era casada e ele estava saindo com a enteada. Inclusive foi morta junto com a enteada. E teve um problema com o marido dela. E quiseram vincular a família. Eu disse, cadê a prova? Eu como advogado criminalista, cadê a prova que foi esse rapaz? Portanto, podia ter jogado para cima desse rapaz. Porque ele teve problema. E a moça morreu junto. Mas não, meu irmão tinha problemas demais. Era usuário de droga. E eu fui em Brasília ver a dinâmica. Aí está lá. O carro dele está aqui. A moça está morta dentro do carro. E está os dois rastros fora. E eu disse, ele foi lá porque quis. Conhecia a pessoa. Foram lá fazer uma coisa errada. No Matagal. Porque está com ele sair de dentro do carro os dois. Aí saiu uma história. Que a menina tinha uma pistola que era do meio. E ele ia vender essa pistola. Eu digo, foi lá para esse mato junto do carro dele. E o cara testou a pistola nele mesmo. E terceiro junto. Mas até parentes meus queriam jogar para cima do rapaz. Mas não tinha prova. E como não tem até hoje. Eu não seria irresponsável, como advogado, jogar para cima desse rapaz. Eu digo, não tem prova contra ele. Aí é que eu digo para Vossa Excelência, ninguém pode condenar ninguém sem prova. Pois bem, doutor Roberto pode dizer, eu já disse que eu não estou dizendo que o doutor Felipe, João Felipe, fez isso e aquilo. Mas dizer que não faz é corriqueiro. Até nós,
Vamos fazer um contrato no banco, a gente só vai assinar. Até nós. Quantas vezes não aconteceu? E na delegacia não tem esse negócio, não tem esse direito que está ficando lendo, não. Eu vou dizer, quem foi na delegacia de Vossa Excelência vai concordar comigo. Toma aqui assim, é assim. E você nervoso? E todo mundo é nervoso na delegacia, até eu. Não quando eu estou defendendo, mas se eu for testemunha, eu fico nervoso. Eu passei muito tempo sendo testemunha de casos do IBAMA. Eu já, advogado criminalista, quando eu ia lá, ficava nervoso. Qualquer um. Mas, poderá ter acontecido? Poderá. Olha, Vossa Excelência, no nosso, doutor sabe, nós temos, em um processo criminal, qualquer um, nós temos duas fases, a investigativa e a judiciária. Neste caso do Tribunal do Júri, nós temos três fases. Pois bem, a primeira fase é do inquérito. E o inquérito não tem indício. É tanto que o nome se dá indiciamento. Indiciamento. Vocês viram que o promotor disse que tem quantas pessoas aqui denunciadas nesse processo? 2 pessoas. A fase é indiciamento. Tudo que tem em um inquérito policial, ele tem que ser confirmado perante ao juiz. Se não for confirmado perante ao juiz, não tem validade com a condenação. E aqui, ou condena ou absolve, não é doutor Anderson, e não é o promotor de justiça, nem sou eu, são Vossa Excelência. Não tem validade para uma condenação. O que fala ali não é meio de prova. Isso não é meio de prova, é indícios. E ele tem que ser confirmado perante o juiz. Isso é um direito constitucional que, graças a Deus, a nossa Constituição cidadã deu o princípio do contraditório e, no caso do Tribunal de Júri, da amplitude da defesa. Isso está lá na Constituição, mas ele está também no Código de Processo Penal. Eu não estou abrindo a boca só para dizer. Vamos lá. O artigo 155. O juiz tomará a sua convicção pela livre apreciação das provas produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente em elementos de informação colhidos na investigação, ressalvada as provas cautelares, não repetitivas e antecipadas. Vossa Excelência, o que é que quer dizer? O juiz não pode condenar ninguém baseado em informação de inquérito. Uma informação de inquérito justamente porque tem esses problemas. As duas testemunhas, que foi ele, foi porque as duas, elas confirmaram em juiz. Uma estava aqui e a outra eu passei ali. Confirmaram isso. E dizer que em delegacia, o que acontece em delegacia? Você sabe por que foi que teve audiência de custódia? Foi realizado audiência de custódia, não é dele. No ordenamento jurídico brasileiro, tinha depoimento na porrada. E hoje tem uma audiência de custódia, o juiz logo no outro dia saber se ele apanhou. Mas eu tenho muitos colegas policiais que estão dizendo, não, mas bate de toalha que o juiz não vai vir não. Isso tem, por isso é que tem o contraditório e a ampla defesa.
Ninguém pode ser condenado. Aí diz assim o juiz. Aí você pode dizer, mas eu não sou juiz é doutor Anderson. Não, neste caso são vocês. Você não pode condenar baseado naqueles 2 depoimentos. E teve aqui uma careiação. Ela se arregou dizendo que não. Mas ele tem fé pouca. Sim, a outra pessoa não tem fé pouca. Você viram só ali? Não, ele vai confirmar. Ele vai dizer que fez aquilo. Porque se ele disser que fez, ele poderia ser até preso. Chamava prevaricação. Mas eu vou lhe contar uma história. Você me consegue só uma parte? 1 minuto. É só fazer uma pergunta para o senhor. O senhor, a cariação produzindo a prova em juízo, não é prova produzida em juízo? Na frente do juiz, dos jurados, do senhor, de mim? Sim, ela confirmou? Não. Ou só o que o doutor fala? Eu não estou dizendo o que falaram. Estou dizendo se a cariação não é meio de prova. Mas ele vinha dizendo naquele tempo, eu quero saber ela, doutor. Eu quero saber o que foi dito aqui. Essa prova não foi produzida aqui hoje? Sim, e qual é? Sim. Então não diga que foi produzida. Eu estou falando é dela. Então não diga que foi produzida só em delegacia. A prova dela sim, doutor. Não. Ela confirmou aqui. A prova do documental, deixa eu lhe falar, a prova documental que está no inquérito foi trazida aqui por contraditório e não para defesa. Ela deu a versão dela e o delegado deu a dele. Pelo amor de Deus. É isso, doutor Anderson. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu estou lendo o depoimento depoimento de delegado, doutor. Eu estou lendo o depoimento das duas pessoas, doutor. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu fiquei ali. Se eu tenho mais 1 hora. Então pra quê, doutor? Se eu tenho mais 1 hora. Essa questão técnica. Se eu tenho mais 1 hora, doutor. O senhor está dizendo isso porque está aqui nesse livro. Está aqui no Código de Processo Penal. Então para que o juiz pediu a cariação? Pediu não, desculpa. Por que o juiz deferiu a cariação? Para produzir a prova aqui. Doutor, eu não tenho tempo e eu quero restabelecer meu tempo. Você concedeu, doutor? Eu não concedi não, doutor. Ele fez a pergunta. Eu não consegui não. Eu não concedi não. Eu fiquei calado aqui justamente por isso. Doutor, o depoimento que está discutindo, que não foi produzido, não foi confirmado em juiz, é da Alana e da Aline. E se eu mostrar que elas confirmaram aquele depoimento em juiz, eu peço para o jurado, condena o rapaz. O delegado ia dizer na frente do juiz, não, eu falsifiquei, eu mandei eles assinar, mas era outra coisa. Eles iam falar isso? Vossa Excelência, já que o promotor está com essa história, eu vou falar do delegado agora, doutor. E o senhor sabe disso? Começou dessas mortes aqui, era duvido dizer, querendo promoção, como ganhou a promoção indo para Parnaíba. É isso, doutor. E o senhor sabe que tem um processo aqui nessa comarca, o senhor denunciou a pessoa por homicídio. E o delegado, duvido dizer, a mãe do rapaz chegou lá, quem matou foi João, porque João tem problema com meu filho chamado Grilo, e matou o outro irmão. E o delegado é ele mesmo. E esse aqui foi investigar e sabe quem matou. Esse aqui sabe quem matou. Por outros que disse, ele está de laranja. E ele está respondendo o processo de homicídio aqui. Está entendendo? Outro, esse mesmo delegado. Grava aí, doutor, e manda para o delegado. Eu não, só para me processar. Era para ele aqui, ele estava aqui, o senhor não falou nada disso para ele. Não, ele. eu ia falar isso. Eu ia falar isso para ele. Era bom, porque não. Ele estava aqui para se defender. Teve 4 mortes em Bom Jesus. 4. Problema de facção. Aí mandaram um vídeo pro delegado. Esse delegado. 4 rapazes dançando funk. Prisão preventiva para todo mundo. Graças a Deus, um colega seu disse, eu não tenho prova. Aí um dos rapazes preso, e eu forçando,
IPT abre as fotos do tribunal e diz, mostra o inquérito. Quando trouxe o inquérito, a suposição, o Ministério Público mandou arquivar o processo das 4 mortes. Quem era o delegado? João Felipe. Querendo promoção. E ganhou. Vossa Excelência, eu até concordo, doutor, que a investigação pode começar pelos familiares apontando. Foi o que aconteceu. O irmão e a mãe apontou. Vossa Excelência apontou como sendo ele. Mas falou em outros problemas. Eu vou mostrar, Vossa Excelência. O promotor, o tempo é curto, mas eu vou sentar bem aqui e vou dar 5 minutos para o promotor mostrar uma prova concreta que esse menino matou o rapaz. Tá aí, desafio. Se o senhor mostra uma prova concreta que esse rapaz matou. Eu peço que o senhor fale o seu tempo, porque já está reclamando que eu usei seu tempo. Então, use seu tempo. Prove agora, eu estou dando. Eu já falei da primeira fase e vou falar depois. Eu estou dando os 5 minutos. Não quero 5 não, eu tenho 1 hora depois. Que é que o senhor não tem coragem de vir aí? Ele matou assim. Eu tenho Pois 1 espero, hora, doutor. espero. Fala aí, eu não vou... Espero que o senhor traga essa prova, porque o jurado não tem prova. O senhor passou 1h30, quase 1h30 falando em materialidade. 60 e tantas facadas, as facadas foram assim assado. Mas foi ele, porque ele furou o rapaz do lado direito. Foi ele, porque aquela briga com outra pessoa foi do lado direito. E a maioria das facadas foi do lado direito, mas tem um bocado do lado esquerdo. Isso é prova. Uma pessoa ser condenada pelo histórico, o senhor não tem prova nenhuma contra ele. Traga as provas, que eu mesmo peço a condenação. Eu fui um problema aqui em Itaueira, um júri. O rapaz negava que tinha sido ele que tinha matado o cara, que achava que o cara era morto. Ora, estava bebendo na casa dele, fumando, consumindo droga, e na hora lá, ele deu uma pancada no cara, jogaram dentro do carro e esse cara morreu, não foi ele. Aí eu digo, não, meu filho, eu não vou segurar a negativa da autoria aqui não, que foi você. Aí ele abriu o jogo para mim, porque tinha provas. Ora, estava consumindo a droga com ele. Teve primeiro uma discussão por causa do carro. Depois ele mete o pau no cara, o cara desmaia, joga dentro do carro. Do cara. Acha o carro do cara incendiado. E o cara morto depois, lá mais na frente. Quem foi? Quem foi que levou ele? Foi tu, meu filho. É diferente. Condenar uma pessoa pelo histórico. Eu vou dizer que esse Juan é o santo? Claro que não. Vossa Excelência, eu mostrei que ninguém pode ser condenado baseado em inquérito policial. O que eu quis dizer, Vossa Excelência, que os 2 depoimentos que ele disse que é da irmã e não foi confirmado em juízo. Teve uma cariação, ela confirmou? Ela continua dizendo que não. A palavra dele vai valer. A dele é pior do que a dela. O que eu digo é isso, que aquele documento que foi mostrado, não sei quantas vezes, está lá, assinado por ela. E eu disse que acontece na delegacia, você assinar coisa que não... E contei história real. Vocês moram aqui, vocês conhecem o Raimundinho. Pergunta o Raimundinho se não teve essa discussão que ele ia estar lá comigo na delegacia, com a delegada, justamente porque queria botar o que o menino não tinha dito.
Um Raimundinho que era do sindicato, sei lá, uma coisa assim. Se não aconteceu isso. Tem outra passagem. Não é passagem que eu inventei, não, Vossa Excelência. É a passagem que o direito diz. O ônus da prova é da acusação, não é da defesa. Era para me ficar sentado e ele provar. Olha, eu também vou ser leal aqui, Vossa Excelência. Nunca tinha visto no interior aqui, na região todinha, um laudo pericial tão bem feito, doutor Roberto, que conta tudo sobre o corpo, o local do crime, como foi, conta tudo. Está de parabéns aquele perito. Pelo contrário, nem conheço o perito, mas o médico legista, que é meu amigo pessoal, nós estudamos desde o primeiro ano lá, que chamava, até o ginásio. Ele foi fazer medicina e eu fui fazer técnico agrícola, depois fiz agronomia, depois fiz direito. E é meu amigo pessoal. É uma vergonha o laudo do doutor Flávio. É uma vergonha, o senhor sabe disso. Que eu cheguei um dia e disse, olha, eu vou começar a pedir para tu depor toda vez. Porque o laudo tem uma vergonha. Não sabe nem o que é que está dizendo. Agora o perito está de parabéns. Parabéns. O perito. Mas ele contou o que aconteceu no corpo. Mas não contou quem foi que fez. Quem fez? Olha, Vossa Excelência. Até não vou discutir que não é minha tese de qualificadora. Não é minha tese. Mas concordo. O número de estocada nem sempre é o meio cruel. Mas neste caso, eu acredito que foi. A qualificadora de dar direito de defesa à vítima, como não tinha nenhuma testemunha lá, se essa vítima, ele deu direito de defesa à vítima, a pessoa que fez, essa qualificadora, eu não estou discutindo qualificadora não, eu estou discutindo a negativa da autoria aqui. Diga que essa pessoa fez, se não deu direito de defesa a ele, porque muitas vezes a vítima vai procurar um cara e lá tem essa discussão. Não estou dizendo nesse caso que ninguém sabe. Eu não sei se não deu direito de defesa à vítima, porque não é o simples de coisa de defesa que caracteriza isso. Não é simples a quantidade de pessoas. Eu posso ter um inimigo, posso ter um inimigo, e eu chamar esse inimigo lá para o escuro e dar 100 facadas nele. Mas eu sou inimigo dele, porque foi que ele foi. Aí deu direito de defesa. Não vou nem discutir isso. Não é o caso aqui. O que eu discuto é provar que foi esse rapaz. Aí, por que a moça, por que o delegado não botou outras pessoas? Botou sim. Botou sim. Aqui é o pedido de prisão preventiva. Olha, pode ter sido Juan, porque ele estava na festa e estava fulano e fulano. O Juan disse que estava na festa. Aqui eu vou só ler o final, eu mato tudo. Eu podia ter botado. Olha, Vossa Excelência. Chamaram, dizendo que esse Raimundo Guerra, Barreto tinha visto. Ele disse, não, fui para minha roça de manhãzinha, mas não vi nada disso. Só soube depois. Aí é porque seu Raimundo está com medo. Segundo aqui, ó. Que seu Raimundo está com medo. Do Juan. Aí,
Olha aqui o nome, representação pela prisão preventiva. Vou dizer de quem foi que ele pediu. A prisão preventiva. Juan Pinheiro da Guia, Mateus dos Santos Souza e Jardel Gomes, que estavam na festa. Jardel. Vossa Excelência, em várias passagens, tanto da representação da prisão preventiva como o relatório final do Ministério Público, e outra coisa, indiciou, aí já aumenta o outro, o Lourinho. Ele indiciou, o que é indiciar? Não, vocês praticaram crime. Indiciou, vou mostrar quem foi que ele indiciou. Adilson, representante de novo pela prisão preventiva, temporária nesse caso. Adilson, Mateus, Souza e Jardel Gomes. Só que ele indicia essas pessoas também como essas pessoas como acusadas do crime. Já tem 4. O Ministério Público só deduziu 2, né? E mandou investigar os outros. Mas essas duas, o Juan é um cara que tem. O Juan tem várias passagens. Não precisa investigar esse tal Juan. E foi ele. Ele não presta. Porque eu vi aqui. Vocês viram fazer uma pergunta? O irmão do rapaz, você sabe quem matou seu irmão? Não. Perguntei à mãe. Eu tenho convicção. Pode condenar ninguém por convicção. Convicção dela, mãe. Convicção dela, mãe. Mas a prova não tem nos autos. E eu tenho certeza que ela tem convicção. Rapaz, se não for esse cara, eu quero saber quem matou meu filho. Eu tenho certeza. Ninguém pode ser condenado, Vossa Excelência, por convicção. É o que o Ministério Público quer. Nós temos também chamado artigo 156, o ônus da prova. O ônus da prova. Quem tem que provar que o Juan matou essa pessoa, não sou eu que tenho que provar a inocência. Infelizmente, inverte as coisas. É ele, Ministério Público, que tem que provar. Ele provou materialidade e falou, golpe, não sei o quê, mostrou as fotos aí, o rapaz, horrível a foto. Crime bárbaro. Verdade. Mas em momento algum, o Ministério Público provou a autoria. Não provou a autoria. De jeito nenhum. Ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém, pode ser condenado por vil dizer. Tem prova. Prova no processo. É o que não tem aqui. Vossa Excelência, eu digo verdade para Vossa Excelência. Eu digo com toda a verdade. Se eu soubesse que esse rapaz tinha matado esse rapaz cruelmente, nem aqui eu estaria. Podia estar me pagando honorário. E minha de raciocínio era outra. Né? Era outra. Completamente diferente. Mas, pro bônus, como eu estou aqui, não. Só estou porque eu tenho. Eu fiz um juramento para defender o direito. E nesse juramento, meu entender, com minha ética, está acima de dinheiro. Meu juramento está acima de direito. Do dinheiro. E aí é o seguinte, eu não estaria aqui não,
sem dinheiro, sem pagar, sem me pagar para fazer a defesa dele. Não. Mas eu estou aqui. Pode ter certeza. É porque o Ministério Público não tem prova contra esse rapaz. E tem prova nos outros processos. Está cheio de prova nos outros processos. Eu olhei tudo. A vida dele, eu olhei. Ele tem processo que ele fez e tem processo que ele fizeram com ele. E está as provas lá. Todos os processos. Mas esse não tem prova. E todos eles assumiram. Você acredita? Todos eles assumiram. Portanto, Vossa Excelência, eu entendo que ninguém pode ser preso, ser condenado por um crime baseado em vir dizer. Mas ele falou aí, a cidade é pequena. A cidade é pequena. Muitas vezes, um promotor de justiça, doutor Maurício, me contou uma história que fizeram júri. Ó, curioso. Tinha duas testemunhas, mãe e filho. Testemunha acusando a pessoa que tinha matado outra pessoa. Não era mãe e filho como a da vítima, não. E aí foram para o julgamento. Foi fulano que fez, não foi nem na absolução, foi fulano que fez isso e isso. Não. A zero. Aí todo mundo disse assim, rapaz, porque tinha duas testemunhas dizendo que era ele, a mãe e um filho. Fez de novo. Isso foi um promotor que me contou essa história. Monte Alegre. A história foi de Monte Alegre. Não. Não foi ele. Aí ele disse, não. Aí chegou e chamou, conversou com o jurado. Doutor, não foi ele mesmo, não. Quem matou foi o filho daquela mulher que está acusando ele. Está entendendo? E Vossa Excelência, o que eu digo é que no tribunal do júri tem a soberania dos veredictos. Por isso que tem que ter muito cuidado na hora de julgar uma pessoa. E eu peço, a família do acusado quer justiça. E eu quero também justiça. A família. Agora, não tem prova com quem ela quer essa justiça. E essa justiça que quer sem prova passa a ser injustiça. Mas esse rapaz aqui, também ele quer justiça. Se ele não cometeu o crime, como é que ele vai pagar pelo crime, pelo passado dele? Inclusive, ele vai ser julgado por o passado dele nos outros crimes. Inclusive já tem uma condenação e tem um está em fase de alegações finais, o doutor já apresentou, no caso de receptação. Ele tem que pagar pelos crimes que ele cometeu, não para esse por suposição de vir dizer. Olha, Vossa Excelência. O Ministério Público defende e nesse eu risquei aqui para mim, que me chamou a atenção e fiquei abismado. Vários locais que tem essa característica que tem. E dela é cara. Sei que pessoas que não quiserem identificar
disse que foi ele. Meu senhor, isso chama um crime de prevaricação. Como é que o delegado disse? Você chega, o delegado, não quero ser ouvido não, mas fulano de tal matou o fulano com 30 facadas. E o delegado tem a opção de dizer, de só botar no relatório dele que pessoas que não quiseram se identificar. Isso é prevaricação. Um funcionário público não pode dizer isso. Um delegado não pode dizer isso. Escolher a testemunha que vai. Sabe por que é que ele escolheu essas palavras? Eu achei muito de. Essas palavras dele foi muito assim. Não sei nem falar o nome. Porque, como ele não tinha prova, fala disso. Isso é ruim para ele, para a carreira dele. Eu mostrando isso aqui para qualquer delegado. O delegado, o quê? Ele tinha uma testemunha que disse que o cara foi quem matou. E ele optou para não chamar a testemunha porque não quis se identificar. Isso existe? Um delegado pode... Meu filho, abri aqui. Ainda tem um crime. O crime 330 do Código de Processo Penal, desobediência, se ele não for. E se ele for, se não falar a verdade, tem um crime de falso testemunho. O delegado tem arma para isso. O delegado fala um negócio desse, ele tem que optar. Isso não existe. Um crime bárbaro desse, tem testemunha. É várias passagens desse inquérito. É várias, não é uma só não. Não é só uma. O que é que ele diz? Constatado, portanto, a materialidade evidenciada, a crueldade. Isso é verdade? Está lá, tudo que o promotor falou. Agora de autoria. Agora vamos para a autoria. Quanto à autoria, por ocasião das primeiras diligências, no local do crime, foi colhida de informação de que a vítima era usuário de drogas e tinha vários inimigos. E que, inclusive, já havia sido esfaqueado por 3 pessoas em 2 situações diferentes. Na primeira, por Juan e Jefão. Você sabe o que é que Jefão não está aqui? Nesse processo? Sabe? Ele estava preso, não tinha como o delegado votar ele, porque estava preso. Mas se não, Jefão também estava aqui no banco do zero. Não sei nem quem é esse Jefão. Segundo o que foi repassado por populares que não quiseram ser identificados. Ora, o delegado não tem essa opção, não. Pode ser até uma testemunha comum, dizer, olha, eu vi fulano de tal, mas não quis se identificar. Aí sim. Mas o delegado não tem esse querer, não. Ele, pelo contrário, ele tem o poder de chamar a testemunha. E diz, pois vamos lá. O que foi que você viu? O que foi que você viu? Aí ele conta a história de 2019. Identificado na primeira situação, Juan e Jefão havia chamado a vítima no dia 3 do 5 de 2019 para fumar maconha em um beco, na cidade de Cristina do Carmo. De lá chegando, pegaram, mataram, utilizando de uma faca, só não tendo. Aqui é contando a história de lá. Conta historinha da carochinha de outros passagens. Seguiu o inteiro por a vida daí assim conseguiu tomar a faca deles e correr. Aquela história que ele está contando do passado. Por esse fato, a vítima passou a ser ameaçada de morte e perseguida por Juan e Jefão. Jefão, tu dá graças a Deus tu tá preso naquele dia. Porque tu estava aqui. Ensaiou, aí foram olhar que Jefão estava preso. Disse, não, esse aqui está preso. Aí diz aqui, todo mundo da cidade sabe quem matou
José Antônio, conhecido por Jefão, foi Juan, Jardel e Mateus. Aqui já tem outra pessoa. Aqui é um delegado dizendo. Olha, Vossa Excelência. Aqui diz quem foi que matou. Aqui tem prova quem foi que matou. E olha, esse rapaz, esse Jefão, não sei se foi o doutor Anderson que mandou prender, mas ele tem que agradecer muito o doutor Anderson. Porque se foi o doutor Anderson, se for o juiz que mandou prender, é certeza. Ele estaria aqui, pode ter certeza. Pode ter certeza. Que o Jefão estaria aqui. E aqui, Vossa Excelência, são várias passagens que falam nessas testemunhas. Eu achei um absurdo um delegado botar em um processo dele, num inquérito dele, num pedido de prisão e depois no relatório, esse tipo de coisa. Outra coisa, aí ele botou, porque o juiz, o promotor, trouxe o depoimento lá, com assim, já que o senhor Raimundo Guerra Barreto estava mentindo, por que o senhor não trouxe para prender ele aqui? Por que ele não trouxe? Testemunha não tem opção, não. Ele tem que falar a verdade do que sabe. Além disso, foi representado de forma anônima a esta autoridade policial que Renan Raimundo, posteriormente identificado, botar Rainando como Raimundo Guerra, teria visto Juan em atitude suspeita próximo ao local dos fatos, na madrugada de sábado 26. Ou seja, em data e horário compatível com o documentamento do crime. Nem a hora ninguém sabe. Foi na madrugada, claro que foi na madrugada. Se ele estava num bar, numa festa, bebendo, e acharam ele de manhã, assim foi na madrugada. Aí eu falei sobre a perícia, não tem perícia, para saber a hora. Isso eu estou falando de perícia, não é pensar. Aí está igual teve um assalto do banco concorrente quando eu morava lá. Major, o senhor sabe quem foi? Não, já tem suspeita. Ou foi daqui ou foi de fora. Ou foi daqui ou foi de fora. Aí vem a testemunha Marta, aquela que não veio, foi com medo, não sei o quê. Ora, ela depois aqui, depois perante ao juiz, não foi intimada. Porque se ela tivesse sido intimada, pedir a condução coercitiva, ela tem isso. Ah, porque não veio. Não é isso. Aí ela diz, segundo a testemunha, uma pessoa que não quis se identificar, diz a depoente que quando estava indo pescar, por volta das 4h10 do dia, viu Juan correndo próximo ao local em que o corpo foi achado. O delegado tem esse poder. Minha senhora, você está dizendo que essa pessoa, porque, me diga uma coisa, tem um crime desse tipo. Uma pessoa que vai contar com um parente, a pessoa que conhece. Não é qualquer um da cidade que vai chegar. Algum de vocês for lá contar? Não. É pessoas que conhecem. Mas segundo veio correndo. Essa pessoa nunca apareceu. Além de todos os indícios é isso. Que o Ministério Público disse aqui. Foi o autor do fato, há também elemento indiciário que aponta no sentido que ele agiu em concurso com Mateus e Jardel. Ele está afirmando que Juan, aqui sendo julgado, estava junto com essas duas pessoas. Essas duas pessoas não estão no processo. Não está no processo. Não está no processo porque ele não tem prova. Agora traga o João para dentro do processo, que todo mundo vai acreditar com ele, porque ele já esfaqueou várias pessoas, inclusive do lado direito. Mas só que esse rapaz foi furado de todo lado. Morte brutal. Eu não estou dizendo que não foi brutal. Agora, a morte está confirmada.
Agora, o autor ou os autores não tem. Não tem autores nesse processo. Vossa Excelência, essa marca disse também que na Praça dos Paraibanos, a vítima estava com essa pessoa, o William. Pergunta para o promotor se esse William estava com ele. Esse William foi. Porque se eu digo, a Marta disse, o William, ela sabe que é o William. Que sabia até o nome. Pergunta se estava no processo. Chamou, olha rapaz, tu estava com ele, que lá, ele foi só, ou tu ficou, ou tu foi com ele, se encontrou com quem? Tinha ou não tinha que estar aqui? Mas não, já sei quem é o desgraçado do Juan. O Juan é matador de gente, o Juan é furador de gente, já brigou com ele, é ele, pronto, nós não vamos atrás do William, não. Nós não vamos atrás do William. Porque tinha que ir para saber o William, tu deixou ele onde? Tu ficou com ele até onde? Até que hora, William? Isso quem diz é a prima da vítima. O delegado foi atrás. Foi não, o delegado queria, que fez com vários casos aqui, queria achar o autor dos crimes para ganhar a promoção que ganhou. Tá aí, tudo que vai ter, a maioria vai ter absolvição, ou até mesmo o Ministério Público não vai denunciar. Porque é duvido dizer. É duvido dizer. Delegado, eu acho que foi fulano. Ele depois vamos para essa linha de investigação e é ele mesmo e pronto. Ah, mas é aquele Juanzinho que tem um bocado de crime. Ah, mas está muito fácil para mim. Não teve a responsabilidade de procurar a autoria. Aí diz assim: embora a vítima também tivesse um inimigo conhecido por ninguém, essa pessoa ainda não foi suficientemente identificada. Didi foi ouvido aqui? Também não. Não. Didi não foi ouvido. A pessoa que quando ele chegou de Brasília, teve uma briga com ele, que coisou o braço dele, ou que a mãe disse aqui. O Juan foi em 2019. Essa pessoa foi um mês antes. Está aqui nesse processo também? Não. Não. Não está. Poderá ter sido Juan? Sim, poderá, mas não tem prova contra ele. Poderá ser qualquer um dos outros? Sim. Ah, os outros? Os outros não tem problema, porque não sei o que. Esse Didi deu umas pancadas nele e ele furou o Didi na caveira. Foi se defendendo, sim. Não importa, mas furou. E logo em seguida, passando uns tempos, Didi brigou de novo com ele. Muito pra cá dessa briga do Juan. Mas vamos botar o Juan, que é o bandido. O Juan é um bandido sanguinário, e foi ele. Por que foi ele? Porque ele estava na festa. Só tinha ele na festa. E ele estava com quem? Com o Didi. Foi o Didi, foram dois. Vossa Excelência, eu fui numa festa e estava numa festa um rapaz querendo brigar com Zé Neto. E eu vi o Juan lá também mandando. A senhora ouviu? Não. Numa festa, a senhora viu o outro? A senhora viu pelo menos eles conversando? Não. Mandando. Ah, eu vi duas pessoas andando, rodeando o bairro. Era o Juan? Era não, mas foi ele que mandou. Rapaz, que é isso? É assim que condena uma pessoa? É assim que condena? Vossa Excelência, eu também queria quem soubesse quem matou esse rapaz. Que bárbaro, mas não tem prova que foi esse rapaz. E Vossa Excelência não pode condenar uma pessoa baseado no histórico dele, porque hoje o processo que está sendo julgado é esse.
Até pode, daqui, como tem outros para ser julgados, vocês aqui estejam condenando o Juan. Pode estar condenando o Juan nos outros processos, mas nesse aqui não tem condição de condenar. Ele pode ser condenado em todos os processos, menos nesse, porque não tem prova. E ele vai enfrentar o júri aqui. Não olhei direito, mas o doutor Roberto e eu vou confiar. Ainda tem mais 2 para ser levado a júri. E ele não nega. Ele não nega que foi ele. Né? E talvez, não sei se tem, outro que ele foi vítima, talvez a pessoa também vai ser julgada. Vossa Excelência, ainda tem mais 2, já foi condenado em 1 tentativa, ainda tem mais 2 tentativas. Os mesmos, Vossa Excelência, pode estar condenando ele nos outros processos. Porque ele é réu confesso. Mas esse aqui, sem prova, duvido dizer, Vossa Excelência, não tem a mínima condição, Vossa Excelência. Olha o que ele diz do proprietário do trailer. Olha ele escolhendo as testemunhas ainda. O proprietário do trailer, em que estava tendo a festa, em que a vítima e o suspeito autores foi identificado como Ronivon, referindo a pessoa que pode ter sido testemunha dos fatos aqui apurados. Está dizendo que o cara pode ter sido testemunha dos fatos aqui apurados. Será ouvido posteriormente, visto que há informações de que os supostos autores são frequentadores assíduos do trailer e têm relação de possível amizade com Ronivon, o que torna sua oitiva, neste momento, temerária. Está vendo aqui? Ele está dizendo, de novo, que uma testemunha ele tem mecanismo. Uma para chamar lá, artigo 330, e o outro por falso testemunho, se o cara faltar alguma verdade. Mas aqui ele escolhe também a testemunha. E pergunta aqui. Pergunta aqui para mim. Não precisa perguntar, não. Doutor Dimas, esse Ronivon não foi intimado, não. Não foi ouvido, não. Foi, não. O dono do bar. Que, com certeza, o dono do bar viu, tanto um como os outros. Né? Poderá ter visto ele saindo e os outros indo atrás. Quem foi atrás do rapaz? Mais uma vez, o delegado optou por ouvir a testemunha que ele quisesse. Qual foi a testemunha que o delegado ouviu? A mãe do rapaz, emocionada com a morte cruel do filho. Olha, o Juan estava lá, pode ter sido ele. Não tem prova. Não foi atrás nem desse Didi, não foi atrás dessa pessoa que viu ele correndo, dizendo que viu, não foi atrás do dono do bar, e é isso que quer uma condenação. Vossa Excelência, tem que conseguir. Já terminando, sim. Vossa Excelência, fechando aqui, não tem prova contra o Juan. Quando chegar, se o rapaz morreu naquele dia, claro que morreu, daquele jeito morreu. Quem foi? O Juan foi o autor da facada, vocês vão dizer que não, porque não tem prova. E sem prova ninguém pode ser condenado. Meu muito obrigado. Doutor Roberto, o senhor vai para a réplica? Vai, né? Certo. Alguns dos jurados querem ir ao banheiro. O Ministério Público vai para a réplica por 1 hora, até 1 hora. Ninguém quer ir ao banheiro? Você quer ir?